Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter um bate-papo com o Coletivo Imagem, com o Mauro e o Tim, né, sobre arte urbana para além do centro. Gostaria que vocês se apresentassem para a gente. Sim. Legal, Lene. Obrigado aí. Primeiramente, queria agradecer aí também o espaço, viu, Lene? O próprio Centro Cultural mesmo aí, que encontrou essa maneira de estar próximo ainda das pessoas, né? Fazer valer o que é a função do Centro Cultural, assim, né? E eu acho que desafiador também pelo convite. Bem, tem que começar, né? Apresentar aquela história toda. É um convite inovador para a gente. A gente nunca fez assim. Já fizemos umas duas, três agora, né? Com esses tempos de pandemia. Então, até para a gente criar uma dinâmica que a gente está tão acostumado com a interrupção pessoal com as pessoas, né? E aí aqui falar com a câmera, assim, com o celular, não é tão. Enfim, próximo, né? Mas é isso. Gente, ó, para quem está aí do outro lado, tem alguém aí do outro lado, não sei, né? Porque eu sempre fiz essa coisa. Nós somos um grupo, um coletivo, que já desde o começo dos anos 2000, 2005, 2006, se juntou um grupo de amigos, de artistas, né? Pessoas ligadas às artes do grafite, mas acho que tinha tantas outras pessoas de outras linguagens também, e que começou a desenvolver ações para além daquelas que já eram individuais, né, ou com um planejamento um tanto prévio, mas elas começaram a evoluir num processo de planejamento e desdobramento dessas ações, né? E aí construiu, até o Mauro está aqui, quiser falar um pouco dessa parte. Eu queria também dialogar, assim, tá, gente? Então, quem está aí do outro lado, inclusive, nos cutuquem, nos fazem perguntas, tá? Isso que é o jogo aqui também, tá? Senão a gente fica aqui falando de um monte de coisa que, de repente, nem já é sabido por muitos já, né? Mas, para resumir, vamos resumir rápido, né, o imagem, e aí a gente começa a desenrolar mais. Quer falar aí, Mauro, você? Pois bacana, legal. Primeiramente, muito bacana participar de um negócio desse, né? Muito louco, sempre novo, é sempre o novo de novo, se apresentar, né? Bem louco, mas é uma oportunidade bacana também que a gente está entendendo como de um jeito da gente repensar o nosso lugar, né? O que a gente está fazendo aqui, qual que é o nosso recado. Então, isso é um exercício muito interessante. A gente agradece um pouco essa possibilidade. Bom, eu que agradeço vocês terem topado. Que legal. A gente super agradece. Vai ser uma gratidão recíproca, mútua. Mas vamos falar do imagem e a gente entra no papo. Rapidinho, desculpa, mano, te cortar, porque a gente quero ser objetivo também aqui. Bem, o Imagem juntou-se vários amigos, artistas, educadores, e passou a desenvolver projetos com propostas de intervenção na cidade, de maneira a se relacionar com as pessoas, né? A gente tem uma formação também de artistas, mas que transita muito no universo da educação. Então, desde o seu princípio, foi construído ações nesse aspecto, de ações voltadas para a educação, para a arte e educação, e assim envolvendo outros educadores também, né? Que tinham como mesmo propósito também ter território, né, o Grajaú, a arte, como disparador. Essa relação da educação, porque ela começa um pouco com a arte, né, com a coisa da arte, com a coisa de fazer grafite, né, e de inventar ideias e para dar passos além disso, né, que mais que a gente pode fazer com isso? Eu estou fazendo grafite, o que mais a gente pode fazer? A gente se encontra, né, já está dando oficina de grafite, já estava nesse contexto, né, que é curioso, né, o que vem, é muito legal pensar, o que vem primeiro? A gente grafitar ou ensinar a grafitar? Ou dar aula de grafite, né, que tem uma relação muito junto, né, tá muito como tá junto uma coisa com a outra. Mas o grafite
que a coisa da arte que foi fez a gente pensar essa coisa de um projeto, né? Porque a gente já dava aula, já fazia grafite, né? Visto desde 99, 2000, eu comecei a fazer um trabalho com educação, né? Isso também começa lá, né? Ainda mais atrás, né? Porque o que influenciou isso, né? O que vem, o que levou isso? É muito louco pensar um pouco qual é o nosso lugar de fala nisso, né? Quem é a gente, né, nesse contexto, né? Pô, a gente tem muita coisa em comum, então várias coisas a gente pode se apresentar junto, né? Somos, né, duas pessoas, filhos de pais baianos que vieram para Bahia, sei lá, um pouco mais de 40 anos atrás, se uniram aqui, como muitos, né? Mesmo com os parentes e tal, mas foram encontrar só nas margens uma possibilidade de construir uma casa, né? E aí, né, no Grajaú, né, lá eu em 81, tinha 84, a gente cresceu aqui no Lucélia, né? Na margem da cidade, na borda, né, bem onde acaba as casas, começa já o verde, né? E aí a relação com esse lugar, a relação com o trabalho, a relação com a infância, com a escola, né? Com se descobrir, que gostar de desenho, com os professores influenciando, né? Como eu tive a sorte de, na quinta série, ter um professor... já tive o professor Genivaldo, que foi um grande professor, mas teve um que foi marcante também, foi o Kleber Cavalcante. Ele lá na quinta série, eu tive a sorte de ter aula de educação artística com o Criolo, né? E no ano seguinte com a mãe dele, de filosofia, de história e filosofia, e dali começou uma relação de amizade, porque eu ilustrei um livro infantil que ela escreveu. Ela também me deu aula, deu aula de história durante alguns anos. Professora Vilani, mano, nossa, muitas histórias bacanas, é uma professora daquelas que a gente lembra com muito carinho, sabe? Acho que não só eu, como o Mauro e tantas outras pessoas, o Kleber mesmo, o Criolo. Então, mas continua aí. Não, vamos os professores, né? A relação, a importância dos professores, que mais tarde falou. De primeiro também me levou lá para o MASP, fui ver a exposição do Monet, descobri, né, o MASP lá. Depois falou, por que você não dá aula? Aí, beleza, né, depois de um pouco de resistência, fui começar a dar aula e comecei, né, aí dali com a Faculdade de Educação Artística, né, e aí a relação com outros grafiteiros, né, e aí dando aula para pagar a faculdade e tal, mas, né, a relação com o trabalho já vinha desde antes disso, mas costurando um pouco a questão da educação, né, os professores que influenciaram da aula, que mais tarde da aula, e aí junto com isso criando um estilo, o que é me descobrir artista, né, tipo num trabalho de faculdade também de um professor, né, o Jardim das Delícias, a partir lá de junho de 2002 já estava nesse universo do grafite, porque eu descobri, já estava meio atrás do grafite, né, tinha conhecido ali o grafiteiro Iaco e o grafiteiro Alexandre Ório, né, na faculdade. Logo nesse mesmo ano conheci o grafiteiro Jerry e o Nigas, né? Estou falando aí de 2002, né? 2001 Ório, 2002 Jerry e Nigas. Jerry é grande artista aqui do Grajaú, muito atuante até agora, e o Nigas, né, que teve uma grande influência, né, nessa coisa do imagem também, por exemplo, porque a gente começou ali, se conheceu em 2002, e aí grafitamos muito, né? Foi bem nessa época que eu teve esse acesso com o grafite, né? Foi mais ou menos junto nesse período aí de 2001, 2002. Mas essa relação com o Nigas também me colocou mais próximo da cidade, da Vila Madalena, curiosamente, falar disso. Você está fora da câmera. Legal falar de uma coisa, o Gilberto Digenstein faleceu há pouco, né? E é engraçado estar falando disso, porque teve uma relação comigo que eu conheci em 2002, né? Quando eu descobri a Vila Madalena apresentada pelo Nigas, né? E já era mó famoso lá no Beco do Bate, na Vila Madalena, e estava me introduzindo ali, né? Então Mauro, o Gé e o Nigas falaram assim, olha, a gente abre mão do nosso espaço para revelar esse novo talento do Grajaú, Vila Madalena, de Mestalla apresenta aqui o Mauro, né? Então ele me colocou assim, né? Não foi exatamente isso, mas nesse contexto, né, de inaugurações, de festas, de financiamentos, que o projeto Aprendiz, né,
tinha lá no Beco do Batman, nessa época. Então, teve uma grande influência também nessa coisa de projetos de grafite, né, de influência de recursos, de processos, né, o projeto Sem Muros, né, do Aprendiz, foi um projeto que, em 2002, né, para quem é dessa época aí, teve um passo importante, né, no processo, né, da inserção da educação e o grafite, né, então, muito bacana poder lembrar disso, né. Isso é uma coisa que hoje a notícia nos pegou de muita surpresa, assim, por mais que a gente sabia que ele estava passando por uma situação de saúde não tão delicada, né? Porque o Gilberto de Menstein, com o Aprendiz, que é a instituição que foi muito importante, assim, como o Mauro está dizendo, para uma boa geração de grafiteiros, com os projetos que geravam lá, né? O próprio Nigas mesmo, quando o Nigas faleceu, ele escreveu uma nota na Folha, era conhecido, então a gente recebeu muitos pesares, assim, e queria saudar essa figura do Gil de Menstein, apesar de tantas vezes muita gente achar controverso, é uma figura que, sem dúvida, deixou uma contribuição muito importante, assim, em vários aspectos, né? Eu acho que tem um texto dele aqui, né? Tem um texto dele aqui nesse livro que a gente lançou há um tempão. Inclusive, pessoal, quem encontrar a gente por aí, saiba que a gente pode presentear também, né? Não tem até algum critério, mas a gente tem um livro que é distribuído gratuitamente, que fala do Nigas, né? Foi um livro que a gente teve na época que o Ministério da Cultura financiava algo, a gente conseguiu esse prêmio, o Prêmio dos Produtores Negros, da Funarte, né? O prêmio da Funarte, e aí realizaram até uma promessa do Nigas, curiosamente, ele brincando, né, um pouco antes de morrer, ele falava, você vai escrever minha biografia. Foi engraçado que foi pouco antes e ninguém levava a sério isso, né, e aí em 29 e 30 de abril, quase em maio, né, já estão fazendo isso, acabou de fazer o aniversário da morte e do aniversário do Nigas, que coincidia com datas bem próximas, né? E estava prestes a completar 21 anos, né? 21 anos, certo. 21 anos. E, enfim, a gente teve o prazer de escrever esse livro junto com várias contribuições, né? Como a gente citou aqui, tem muita gente. E é legal saber que o de Menstein concedeu um pequeno texto também para falar disso, que recordava dele. E hoje a gente se despede também ontem, do de Menstein. Mas tudo isso costura um pouco, tem muito a ver, né, se a gente pensar bem uma imagem, né, contando um pouco a origem disso, né? Eu estou falando disso para, né, contextualizar de onde que vem essa coisa, né? Porque se eu pensar, a imagem começa quando ele é denominado pela primeira vez, né? Será que ele começa com isso? Talvez ele, né, acho que ele começa dos encontros, né, das reuniões que a gente fez, que era, inclusive, para homenagear o Nigas, né? Quando ele morreu em 2003, em 2004, um ano depois, a gente se encontrou, todos os grafiteiros que se reuniam, se encontravam, inclusive no Aprendiz, mas também no Centro Cultural, no antigo Centro Cultural Grajaú, que não é antigo, né? Era a Casa de Cultura de Interlagos, né? E aí, lá na Dutra, mas, enfim, é um pouco remanescente dessa coisa dos encontros que aconteciam lá às quintas-feiras. A gente organizou o primeiro encontro Nigas e assim sucessivamente até 2016, né? Por mais de tantos anos consecutivos, quando aí a gente fez o lançamento do livro em 2016. Então, esses encontros, né, que era essa reunião, esse grupo, né, e aí a gente, até lembro que a gente escreveu para projetos da prefeitura para homenagear o Nigas, né, e aí na sequência, não conseguimos, mas numa sequência dessas, eu tive a feliz ideia de escrever por um projeto, esse já de um financiamento estadual. E aí teve em 2006, né? Eu estava vindo um pouco, foi muito interessante que eu estava vindo de uma oportunidade que eu tive de ir para o exterior, né? Então, entre 2005 e 2008, eu fiquei indo e vindo da Itália, estudei um pouco lá. E aí, na primeira dessa ida e vinda, eu me identifiquei muito com essa questão do pertencimento, né? De olhar o meu Grajaú de fora, sabe? Como que era essa coisa do pertencimento, que legal que é, que peculiar, né? Cada característica, essa borda da cidade. Aí a gente teve um pouco essa influência de sentir mais pertencimento, a imagem. Aí tem a necessidade de dar um nome para um projeto, né? E aí para um edital, que era da Secretaria Estadual de Cultura. A ideia era fazer uma exposição ao ar livre, né? Então, convidar os grafiteiros, fazer oficinas, fazer murais, fazer umas esculturas, porque eu também comecei um pouco essa ideia de fazer umas esculturas. E aí
começou esse projeto em janeiro de 2007, né? E aí, depois disso, eu voltei, né? Continuei lá estudando no exterior. Aí o projeto continuou com as próprias pernas, né? O time e esse coletivo que continuavam se encontrando e tal, deram sequência nisso, né? Aprimorando algumas coisas. Em 2008 teve outros processos, 2009. Então, e desde então, ele foi sendo cada vez mais multidisciplinar, né? Mais outras pessoas participando e tal. Esse processo é longo, assim, né? De 2006 para cá, muita coisa vem transformando, mais pessoas chegaram e principalmente essa necessidade de pensar formas de organização coletiva, né? As pessoas usam muito o termo coletivo, né? Grupo, né? E o que se trata, né? Isso, né? O que compreende um coletivo e etc. Em muitos aspectos, inclusive, a gente teve que se organizar enquanto empresa, né? Também, né? E hoje, para poder executar alguns determinados trabalhos, ou até mesmo... Hoje a gente caminha e, na verdade, acabou de constituir mesmo, né? Constituir uma associação, que é uma organização de natureza, de organização da sociedade civil, e envolve esses mesmos atores, artistas, educadores, e aí a gente desenvolve projetos, tanto no espaço público com arte urbana, mas também isso também vem de um processo, né? São vários coletivos aqui na região no qual a gente já vinha se articulando e desenvolvendo projetos juntos. O Mauro contou um pouco a história dessa nossa pegada com a arte urbana, mas logo isso se cruza também com os processos de organização popular aqui no território do Grajaú, com a educação e com alguns atores, por exemplo, a Casa Equativa, que foi um dos primeiros espaços que nos acolheu. Acho que foi na mesma época, mais ou menos, que nasceu, né? Em 2005, 2004, a gente se encontrava com o movimento hip hop Grajaú ali, e ali ebuliu muitas outras tantas ações, muito mais outras coisas, muito mais encontros, né? Naquele espaço. E assim também como nessa mesma época de 2005, 2006, esse começo, meados de 2000, tinha também a ONG Vento em Popa, que é um projeto também puxado pelo Frederico Rizzo, né, o Fred, e desenvolveu. Ele começou com um projeto chamado Resoluto, que era de jornal comunitário, então passou também a desenvolver também uma pegada com barco à vela, que é da onde ele vinha, né, essa linguagem. Aí desenvolveu a ONG Vento em Popa, onde a gente fez muitos trabalhos ali em parceria, e até que ela teve suas dificuldades, ela acabou fechando, né? A gente foi ter outros compromissos, mas ali várias pessoas cresceram, né? E se desenvolveram, como o Fabiano, como o Thomas, né? A Laís, nossa, tem uma parte de gente, Lucas, né? O David, tem uma parte de gente. Saiu uma geração muito boa de lá. Junto com essa galera, a gente resolveu continuar esses projetos. Então, foi o Imagem nascendo e tentando, ao mesmo tempo, dar uma sobrevida a esses projetos junto com esses atores que estavam ali. Então, tanto na Casa Equativa quanto na ONG Vento em Popa, a gente passou a ser parceiro desses projetos e desenvolver ações conjuntas. E aí foi agregando, inclusive, mais pessoas, como a Kim também, que é uma menina que tem um projeto muito rico, que chama O Que Cabe no Meu Prato, que é também muito parceiro nosso. E aí hoje, para desenvolver as nossas ações de forma a organizar melhor os nossos processos, a gente conseguir viabilizar, inclusive, nossa incidência, seja nas políticas públicas, seja até mesmo na sustentabilidade financeira, a gente se organizou como uma organização, né, uma associação, né, uma ONG, né, vamos dizer assim, né, CNPJ, todas essas coisas. E aí estamos num processo, assim, de desenvolver agora um plano, vamos dizer assim, né, que compreenda nossas metodologias, a postura de incidência mesmo dentro do território, nas políticas públicas, no compromisso com a educação, com as artes, né, com a defesa de direitos humanos básicos, né. São premissas
que já já vem da gente desde do seu princípio, né? Bem, gente, se tiver pergunta, me interrompe aí também, tá? Esse é um breve... Eu tenho uma pergunta que, como eu estava conversando com vocês, é uma pergunta pessoal / acadêmica. O Embagem, ele tem várias intervenções pela cidade e a gente percebe o seguinte, pelo menos eu sinto isso, que em cada espaço, em cada lugar da cidade, o Embagem, ele constrói uma narrativa, um debate diferente, e é muito diferente quando você vê a intervenção do Embagem aqui dentro do Grajaú. Isso acontece mesmo, é proposital ou é neura da minha cabeça? Porque eu acho que quando eu vejo um grafite de vocês em um lugar mais próximo do centro, ele trata de questões um pouco mais universais para quem mora na cidade, mas aqui no Grajaú a gente já sente uma fala direcionada, como se estivessem falando assim, olha, a gente está aqui no mesmo lugar que vocês, a gente sabe como que é duro, né, essa vida de 3 horas dentro do busão, e a gente está fazendo arte para vocês. Isso acontece ou é brisa? Legal, essa é uma pergunta interessante. Até jogar uma aula também, a gente tem nosso trabalho em relação à cidade, na verdade, né? Eu acho que essa dicotomia centro-periferia, ela é um debate importante, mas quando a gente fala de direito à cidade, né, essas coisas, é a toda a cidade, né? E a gente também faz parte da cidade também, sabe? Então, enfim, é uma discussão muito interessante, assim, também, porque a gente tem que se sentir pertencente, né, meu? Eu acho que quando a gente compreende essas questões que envolvem a cidade, né, os nossos corpos, né, na cidade, né, o que está posto, né, para a gente tem que se relacionar com isso, dialogar, né, na verdade, né, o diálogo é muito importante, né, a gente vive falando que tem muitas pontes, né, muitas fronteiras, aí tem um mestre quilombola do Piauí chamando, vamos deixar algumas referências para vocês aqui, eu acho que legal, que é uma coisa que você pode pesquisar depois, que é interessante, que tem a ver com a coisa que galho liga pro galho. Então, enfim, ele fala que nessas relações de fronteiras, né, que a gente vive, seja das pontes, a fronteira não é lugar de conflito, né, a gente vive, inclusive, em épocas atuais, né, no nosso cenário mundial, brasileiro, cenário político, cenário geopolítico, que seja, onde os conflitos, né, eles tendem a entrar para o campo da violência, né, a fronteira, a ponte é lugar de diálogo, né? E esse diálogo com a cidade, ou com o Estado, né? Ou com o país, com o Estado, com o país, com o mundo, com a América Latina, fazendo uma outra referência a isso, né? Já pensou o quanto que a gente pouco se relaciona com a América Latina, né? Brasil, assim, né? É o único país na América Latina que fala português, e acaba também ficando um tanto isolado. Acho que a gente vem para poder provocar esses diálogos, né? Aproximar esses espaços de confluência, que é o que o Nego Bispo fala, né? Esse mestre quilombola. Mas tem muitos projetos que a gente desenvolve que dialoga com essas questões de cartografite, o Mauro mesmo, né? Quando ele traz o ver a cidade, o que a gente... Fala aí, o que a gente precisa ver na cidade? Fala mais aí, Mauro. É legal essa coisa, que esse é um feedback, né? Que você trouxe aí, é um feedback, é bem interessante, porque às vezes nem sempre a gente tem essa noção, né? Do alcance, do que está chegando, né? E às vezes tem um certo delay, né? Se alguém está se deparando com um trabalho que a gente fez há tanto tempo, ou só agora está vendo, né? A gente tem feito isso aí, né? Repetidamente ou constantemente, é quase que uma média diária, né? Se a gente tirar pelo dia que a gente faz muito, o dia que a gente fica sem fazer, é quase que uma média diária, a gente está sempre, todo dia, pintando, sei lá, 20 anos, quanto que isso já fez, já reverberou, quanto disso ainda está, quanto disso não está mais. Mas desde que eu comecei um pouco com isso, eu fiquei muito pensando o que eu vou escrever, né? Desde quando eu entrei nessa coisa me identifiquei artista. Ok, agora
eu já tinha um pouco da técnica, né? Porque eu já sei, desenhei desde pequeno, então, basicamente, eu aprendi a copiar, a reproduzir. E aí eu me deparei com a arte e aí eu vi que tinha que o que eu estava fazendo já estava superado, eu precisava ser um pouco mais criativo e não só ser um bom copiador. E aí o universo grafite me ajudou a entender o que era a arte, né? E aí eu encaro isso um pouco quase como uma coisa, como ter um orgulho, assim. E aí desde que enfim, desde que eu estava nessa começando a fazer, né, digamos assim, desde que eu estava começando a fazer, eu pensei, o que eu quero fazer? Aí surgiu um pouco essas ideias do que eu tenho feito nessas conjugações com a palavra ver, né, com a figura olhando para cima, mas sobretudo isso parece que tinha a ver com a minha inquietação. O que eu preciso escrever? O que eu preciso desenhar para as pessoas? O que é importante para as pessoas verem, né? Então isso sempre teve um pouco na minha coisa. Acho que eu sempre que eu pergunto, talvez eu nem não sei, a resposta talvez seja mais complicada do que a certeza de que eu preciso continuar com essa pergunta, sabe? Então, se alguma coisa que às vezes reflete mesmo, né? Às vezes é intencional refletir sobre algo que a gente está considerando importante como uma pauta, né? Seja ela datada ou não, né? Mas sobretudo a busca da pauta, a busca de estar em sintonia com o que está posto. Nem sempre a gente sabe, a gente às vezes perde um pouco a relação do que é importante, né? O que é importante as pessoas verem, né? Esse questionamento começou com uma palavra busca ver, o que busca ver, né? Depois aí teve uma influência aí do Gilberto Gil, o que a gente precisa ver, né? A gente precisa ver o luar da música. Então, eu ficava um pouco disso, assim, então, qual é a pauta? Então, isso reflete um pouco nessa busca, né, que é como imagem, dentro de outros projetos, que é essa coisa do infografite. Então, acho que muitas dessas frases aí, que o Tim tem estampado aí com o Stencil, com o Lamb, né, que às vezes são estatísticas, às vezes são coisas meio pautadas, né, às vezes, nesse caso, tem até um projeto específico que teve uma pré-elaboração, né, de pautas e grupos de jornalistas, etc., mas, jornalista, ele pode até falar mais depois disso, mas, assim, o infografite, muito dessa versão que muitos talvez tenham visto por aí, foi um pouco principalmente do que eu tinha, mas entre outros, Bal, eu, etc., outros agentes fizeram, né, de colocar essas informações, né. É um projeto que já existe desde sempre, em qualquer lugar do mundo, todo mundo, o grafite se exprime informações, né, através do grafite, né. Mas isso também é uma intenção de uma forma sistematizada também da gente, né, de conseguir, né, às vezes o que é essa coisa que dá demanda, né, para a gente também de querer fazer mais? Às vezes é uma demanda, um projeto específico. Vem alguém e fala, tem um edital, tem um projeto para você financiar. Às vezes é uma situação emergencial, né, que a gente sente, nossa, alguma coisa precisa fazer, né, às vezes para reivindicar alguma injustiça, algo, né, do tipo. Então, é interessante, né, acho que a gente pode até fazer um link agora com o momento atual, que é como que isso chega para a gente numa situação de emergência, né? O que é preciso ser escrito, o que as pessoas precisam ler ou ver na rua, nas paredes, que tipo de propaganda, né, ou publicidade as pessoas precisavam ver na rua, né? Então, essa coisa... Não sei se era muito uma pergunta, se isso responde um pouco, né? Mas era um pouco de... vai jogando outras aí também. Vocês trabalham exatamente com a temática que eu fiz pesquisa, né? Que é sobre o direito à cidade. E é uma coisa que a gente precisa discutir. A gente sente que a gente precisa ter esse direito, mas a gente não entende como externalizar que que ele existe, né? E eu acho bacana o trabalho de vocês, porque coloca isso em evidência. E o Veracidade eu acho maravilhoso, porque desde criança eu olho para o Veracidade e fico, é veracidade ou veracidade? Não sei até hoje a resposta, mas tudo bem. Precisa. Legal. Bacana. Pois é, esse tipo de feedback é interessante, até convites como esse, e esses feedbacks também ajudam muito, reforça muito essa motivação, né? Porque às vezes também nem sempre é fácil, sabe,
fazer isso, né? Eu diria que, no geral, é fácil. Eu até sugiro, né, é até um curso que eu sugiro, você não sabe que curso fazer, faz educação artística, que pelo menos ele é divertido, né? E acho que isso se aplica à vida do artista também, se o artista pode escolher, né, se divertir com isso, né? Tem gente que às vezes... Mas isso é uma questão controversa, Mauro. Vou colocar polêmica aí para ver se a gente abre mais diálogos. Porque tem esse lance divertido, mas ao mesmo tempo, lembrando o professor falando que a arte ela é prima da filosofia, né? Então, essa diversão, ela caminha junto com um compromisso, né? E um olhar que é comprometido com a vida, né, meu? Com um propósito em relação, sobretudo, com os outros também, né? Porque a arte, ela não está só, né? Tem uma frase que eu citando alguns artistas que eu gosto muito, o Sérgio Vaz, né? E tem o Sarau da Cooperifa, tinha uma poesia dele que ele falava uma coisa que era aquela coisa do... eu não lembro agora, gente, mas era tipo do artista escravo da vaidade, né? Isso é uma questão que eu acho que em épocas que a gente fala, inclusive, tanto, né, o Mauro escreve, né, ver de verdade, ou em épocas de fake news, né, eu acho que essa é a questão, né, está falando tanto de fake news, então, será que o artista também não pode ser uma fábrica de fake news também, sabe? Então, essa discussão sobre... É o poder e a responsabilidade da coisa. Existe, tudo tem o poder e não dá para banalizar, né? Não dá para, tipo, qualquer um ser... Inclusive, nos preocupa ultimamente, assim, né? Não dá para ficar ali outros horizontes, né, para as questões que estão postas agora, né? Nem que seja em forma de revolta, né? Enfim, né? Tô dando inclusive nesse antes de revolta, né, que está acontecendo nos Estados Unidos agora, por exemplo, né, em Minnesota lá também, né? Como que os artistas, ou o que está acontecendo no Brasil, né, meu? Tem muita coisa acontecendo no Brasil, né? O que aconteceu nos Estados Unidos acontece com frequência no Brasil. A questão da mortalidade, né, da polícia, né? A questão das desigualdades, né? A questão, né, é muito, muito louco como que isso toca para a gente, né? Como que a gente diz, o que a gente deixa de dizer também, né? Nesse momento de tanta... Porque acho que, principalmente de acordo, é lógico que é muito proporcional à audiência, ao seu alcance, né? Mas quando você tem um poder, e eu acho que quando você tem a audácia de intervir, né? Na paisagem da cidade e tal, né? E aquelas consequências boas e ruins disso, né? Se você faz isso bastante, com isso você tem um poder de alcance, né? E acho que eu tenho essa consciência e junto com isso às vezes me vem essa pergunta, a responsabilidade, né? Em troco de que eu estou fazendo isso? O que justifica, né? O que justifica eu estar explorando essa paisagem, né? Claro que a gente tem as questões inerentes, né? Que é a nossa vaidade, nosso ego, mas eu acho que é mais complicado a gente não se dar conta disso dependendo do contexto em que a gente tem, né? Então, para mim seria mais difícil, né? Poderia até abordar mais, que eu tenho abordado bastante, né? Eu não acho, né? Acho até que eu estou devendo, né? Acho que é sempre assim, né? Tipo, se deu o dom, não se cresce, você está devendo por 3. Né? Tem uma música locais que falam disso, né? Do crioulo, por exemplo. Mas, assim, eu acho que podia fazer mais, e às vezes isso me toca, me deixa culpado, me faz sentir culpado, e vejo o quanto que eu poderia fazer e não faço, né? Então, é bem louco, né? Mas eu acho que esse momento me fez sentir uma coisa que às vezes eu sinto, não quero ter perdido, né? Que esse momento de crise me fez pensar que algo de importante, que a gente nunca teve uma clareza tão, né, do que é importante, né? Parece que o significado da vida
pareceu, se ressaltou ao nosso olhar, né? Então, a gente pensa, realmente, né, o que importa nesse quantas vidas, né? Até que número, né, é bastante para a gente começar a se importar com a vida, até quando isso deixa de ficar mais próximo, né, do que número, né? Eu sei que, a verdade, números importam, né? Mas até que, enquanto a gente não sente, né, na pele, fica muito mais difícil, né? E parece que agora que está sabido que quem vai sentir são os que sempre mais sentiram, parece, então, será que isso vai banalizar, então, a dor, né? Então, já que essa dor foi para uma parcela, até onde a gente tem que se conformar ou não com isso, né? Ou se tocar ou não com isso, né? Até quando a gente vai ficar... É muito louco, faz a gente refletir sobre muita coisa, né? E a responsabilidade de quem lida com comunicação, né? Eu acho que a gente está numa relação entre a educação, a informação, né? A arte, que sim, ela se justifica por ela mesma, mas ela está muito ancorada e ela está muito enraizada e ela recebe muito, ela se influencia muito por esse contexto sociopolítico, né? Então é difícil pensar, é muito louco, até o embate que tem um pessoal aqui com o Tim também, que é essa questão, né? Temos muitos embates. Muitos, é muito interessante, né? Seria até legal uma dessas fazer um live da gente quebrando o pau aqui, né? Seria muito louco. Porque eu trago também essa relação da arte, da arte que às vezes que vem do mercado parece que não é essencial, né? Que você cobrar, paga R$1.000, R$10.000, R$100.000, sabe quantos R$1.000 pode custar uma obra de arte, né? E quem consome isso? Por que elas parecem ser tão caras, né? Porque elas são, não, o quê? Nada contra não valorizar o trabalho de artista, pelo contrário. As especulações, né? A gente vive em especulação de tudo, né, meu? Especulação imobiliária, especulação artística, supervalorização ou desvalorização, é a desigualdade escancarada. Esse embate fica muito louco quando você percebe e também se deixa seduzir por isso, né? Porque, uau, viajar para o mundo todo, participar de grandes exposições ao redor do mundo, participar de grandes projetos, fazer grandes murais, sabe? Entrar para esse hall da fama ou esse mercado da arte, né? Em que seduz, né? Você pode seduzir muitos artistas, eu confesso, me seduziu, né? Então é muito louco também lidar com isso, né? Até onde há esse tempo né, que eu não morei no Grajaú, né? Para estar mais próximo dessas coisas todas, né? Enfim, é muito louco, né? Então é uma coisa que a gente tem aqui muito, eu vivencio muito isso também, né? Desse contexto de onde eu venho, né? Enfim, esse ir e vir, né? Esse percorrer me faz muito a necessidade e a intenção de aproximar as coisas também, né? Porque existe tanta diferença, né, entre CEPs, né, ou então entre cidades, entre continentes, né? Por que esse IDH é tão diferente, né, de acordo com a geografia, né? É muito legal falar de geografia, né? Porque também acho que muito do que a gente pensa, fala, também está muito contextualizado na geografia, né? Isso reflete também em algo que a gente quer mostrar aqui antes de terminar. Tudo fazer um tour também, mostrar um pouco, né? A gente ainda precisa ensaiar um pouco esse formato visual de apresentação, tudo isso que a gente pode fazer num formato de live, a gente não sabe, né? Estamos aprendendo muito agora, mas é algo que é uma característica do Imagem, do Veracidade, do Wellington Neri, do Mauro Neri, entre outros artistas, entre as pessoas que talvez se influenciam, deixem influenciar para a gente, porque a gente foi influenciado, é a questão da imagem, né? Então, acho que a gente acredita muito que a imagem também num contexto, né? Não é nem só pelo analfabetismo, mas por tantas outras questões, a gente precisa deixar mais claras as coisas, né? A gente acredita numa coisa que deixe mais clara, nem sempre a gente consegue, né? Mas parte um pouco das premissas, né, de informação, né? A gente acredita que muito dessa desigualdade tem a ver com acesso à informação. Então, sim, vocês levantaram muitos pontos. Eu acho que isso dava uma discussão, um debate lá para a noite adentro até o amanhecer. Eu anotei aqui e vou tentar construir uma... Desculpa. Tá, eu achei que deu tempo, né? 40 minutos já.
Sim, 41. Tem várias coisas que vocês falaram, eu vou tentar linkar, e aí eu acho que talvez seja possível, né, dar uma amarração. Eu tô vendo que tá acabando, eu vou falaram... aproveitar esse take, eu vou tentar mostrar mais coisas aqui, então, do nosso espaço. Mas pode continuar falando, só pra gente... Vou falando e vocês vão fazendo a tour. Tá. Você falou da questão dos números, né, que os números importam, mas se somos só números, me lembrou de um debate sobre estatística, né, que fala que os números produzem e cria o próprio Estado, né? E é muito louco que quando a gente não conhece esse tipo de debate, a gente não entende que números que produzem sobre, por exemplo, o Grajaú, né? Há uma grande produção falando que o Grajaú é um lugar de extrema desigualdade social, que é um lugar carente de estruturas, mas ao mesmo tempo pouco a gente vê alguma coisa acontecendo com relação a esses números, além do que a gente está vendo de um agravamento de contágio por Covid, né? E a outra coisa você falou sobre você sente culpa porque você sente que poderia fazer mais pela arte, pela cultura e pela militância do direito à cidade. Mas todos os documentários que eu vejo sobre grafite, sobre a discussão de piche e grafite ser arte ou não, porque virou arte, porque não é considerado arte, vocês são referências dentro dos documentários que eu vejo. Então, vocês estão fazendo um trabalho muito bom. E tanto que tem um documentário chamado Grajaú, por onde São Paulo começa, que é um documentário fantástico, que eu também usei como base para pesquisa, que eu acho que foi um contraponto pro curta-metragem chamado Grajaú, por onde São Paulo termina, de 95 a 96, bem problemático. E vocês falaram sobre a questão da cultura, né, da essencialidade da cultura, do mercado que especula, da arte que também projeta, cria e transforma-se em realidade. E como vocês enxergam a questão do grafite do Grajaú ser reconhecido lá fora, né? E como vocês acham que a gente consegue fazer de forma positiva uma visão do que é o Grajaú? Boa pergunta. Pois a gente não sei se a gente tem noção, né, muito clara, né, de como que o quanto ele repercute, né, como que ele é visto e tal, mas a gente espera muito, né, a gente insiste, né, e a gente também é um entusiasta para que seja, né, porque a gente acha assim que tem uma característica, né, acho que o Grajaú tem uma característica, né, que ajuda, né, a entender muito tem uma peculiaridade de cidade, né, de metrópole bem curiosa que mistura com essa questão do verde, né, da Mata Atlântica, da água. Então tem umas características que eu acho que essa geografia faz com que essa arte seja mais potente também, né? Acho que vários outros mapeamentos podem dar conta disso e a gente é um entusiasta nesse sentido de que seja ainda mais, né? Eu acredito que Grajaú é um bom retrato de São Paulo, assim como do São Paulo do Brasil e do Brasil para o mundo, sabe? Eu acho que toda essa cultura de resiliência, essa cultura de transgressão, essa cultura marginal, né, da borda, marginal porque da borda, marginal por ser marginalizada, né, e criminalizada, eu acredito que ela é uma característica muito importante, muito potente para crises, para situações de conflito, né? Porque é um jeito, a espontaneidade de lidar com o problema, eu acho que é uma característica que pode ser como uma virtude, né? E eu quero acreditar como uma virtude resiliente que vai dar bons retratos até como a gente lidar com as políticas públicas, né? A partir das políticas públicas para
para a valorização da paisagem, mas para além de tudo, de muito mais, né, que isso pode criar, porque a gente acredita talvez que a partir dessa transformação da paisagem se resgata outros direitos, outros valores também, né? Então, sim, até nessa questão do museu. Ai, pode falar. Não, rápido, só para concluir, para complementar isso que o Mauro está trazendo assim também, né? Eu acho que quando você fala que o Grajaú tal, tem essa visibilidade, mas eu acho que tem outros tantos bairros que também tem também, né? E sei lá, vou citar o São Mateus, por exemplo, é uma cidade que tem muito, o ABC todo, assim, sabe? Eu arriscaria dizer até que é mais forte, assim, do que o Grajaú. Então, acho que são esses pontos de vista. E, além disso, desculpa, Mauro, acho que tem uma dimensão que eu acho que é importante, o que a gente pode fazer, né, etc., é a relação que a gente começou falando, né, a relação da arte com a educação. Então, quando a gente começava falando lá que a cidade, né, o nosso território é plataforma de conhecimento, isso sim, eu acho que o conhecimento ele vem da espontaneidade que o Mauro está dizendo, mas vem também da curiosidade que a espontaneidade vai trazendo. Então, estudar também, eu acho que isso é importante. E se a arte for um caminho para que a gente consiga ter novas práticas, né, novas didáticas, que a gente consiga romper os muros da escola, a gente, inclusive, tem uma discussão que é muito interessante, que eu acho que é um pouco do que a gente vem fazendo, o desemperadamento da infância, né? E como nossas escolas também, elas precisam também se reinventar, né? Até porque a gente precisa discutir, na verdade, muitas outras coisas, assim, que são mais importantes, talvez. Vou abaixar mais um. Esse câmera aí, ele tá meio... Ele tá achando que tá mostrando uma coisa, mas não tá. Mas, enfim, gente, eu queria dizer que a arte não só a arte, eu gosto de falar arte no sentido do caráter antropológico da coisa, né? Porque eu acho que se a gente fica muito nesse campo da arte e o artista como a estrela, né? Aquele glamour, aquele artista que brilha lá longe, sabe? E não tem conexão com a realidade, com a vida. Aí eu acho que assim, a gente está fazendo um desserviço, assim, sabe? Eu acho que compromisso, né, é o que a gente tem que fazer, é ser o mínimo digno do que a gente se propõe a fazer. E, nesse sentido, assim, eu acho que a arte tem muito a somar, né, com os fatores culturais, né, e a educação, né, numa proposta de a gente encontrar aí um caminho, né, porque eu acho que é tanto achismo, tantas verdades, né, galera, mas eu aprendi também que, enfim, tudo a ordem, né? A gente tem que esperar a ordem e a coisa vai... A ordem da coisa. Eu lembrei do Santo Agostinho. Ele tem um livro muito interessante que fala que as coisas estão tudo dentro da ordem, né? E a fé e a razão andam juntas, né? Eu acho que tem muitos outros saberes que a gente tem que juntar aí, né? Da nossa cosmologia, nossa visão cosmológica de mundo também. Eu acho que tem muitos outros fatores aí para além da arte enquanto fruição artística e embelezamento dos egos e etc. Sim. Enfim, deixa eu ver. Eu acho que vocês também falaram da questão do museu, que eu também acho que é muito interessante e importante, porque quando eu tô falando muito do Grajaú, porque como eu falei, foi o lugar que eu estudei. Estudei sobre o Grajaú, moro aqui desde sempre, desde que eu nasci. Então, é um lugar que eu tenho propriedade para falar que a primeira vez que eu fui no museu na minha vida, eu tinha 18 anos de idade, né? E eu acredito que o grafite, pelo menos, ele ajuda a gente a ter uma sensibilidade sensorial com relação à percepção da arte. Pelo menos eu acredito nisso, porque, enfim, eu fui frequentar o museu bem tardiamente. Algumas pessoas mandaram salvos aqui, não sei se elas estão online ainda, porque não tem como ver quem tá. O Wagner Felipe mandou um salve para vocês dois, para mim também, mas já respondi no chat. O Flávio Cavazuro Tatu perguntou se vocês viajaram para fora do país, eu falei que sim.
que vocês tinham dito no comecinho da live. Aí ele disse que tá mandando um salve lá do Japão. Oh, que da hora. Salve longe, hein? Tá bem longe. Que legal. Legal. 12 horas de diferença de fuso horário. Acho que dá mais. Eu acho que são 14 horas de diferença de fuso pro Brasil e pro Japão. E Gabs Leal falou: salve, salve, Tinzeira e Maurone. Vocês são feras demais no grafite e no ativismo. Que legal, valeu, Gabs. A Gabs é muito, muito nossa, muito querida também, já contribuiu muito. O Wagner Felipe também é um cara que tem muito a ver com a nossa história aí também. São pessoas queridas aí que... Legal. Era muito bacana lembrar de um monte de gente para dar salve, né? Acho que eu não sei se eu arrisco a começar. Vai virar aquela música do Racionais, sabe? Que só salve, assim. Aquela música do Racionais. Eu até colocaria para vocês aqui o salve, mas a live cai se eu colocar, mas pode dar um salve sim. Legal, mas que legal. Mas da hora, é mó bacana. Eu espero muito aprender, espero muito fazer mais, quero muito poder fazer mais isso, embora tenha muito que aprender ainda, né, de como jeito de fazer, mas é muito legal essa possibilidade também, que ajuda a gente a refletir, ter uma ideia de um feedback, né, de projetar melhor o que a gente quer, né, fazer. É muito bom. Muito agradecido. Olha, aí também. Por mim, eu tô falando, eu, enquanto Lene, particularmente falando, por mim, a gente faria um segundo round, não sei se online ou presencialmente, porque vocês levantaram muitos pontos que são inquietudes minhas, né, com relação à reflexão do que é o direito à cidade e como a gente discute isso com as pessoas, porque, querendo ou não, ainda é um debate muito teórico, né, um debate que se faz muito, ele é muito feito na Europa, ele é feito de alguma maneira pela América Latina, apesar do Brasil ter sido o primeiro país no mundo a ter incorporado o direito à cidade dentro do seu sistema judiciário. Ele não é um direito que é acessado e acessível, né, porque as pessoas não compreendem como um direito. E eu acredito que, assim, para mim, mais uma vez, eu agradeço o trabalho de vocês, porque me ajudou muito a entender que eu não estava fazendo o sentido inverso da coisa, que é você sair daqui, da quebrada, ir para a universidade, você estuda os rolês todos, os conceitos, e aí tentar jogar dentro da sua realidade. Eu consegui encontrar dentro da minha realidade aquilo que eu queria estudar e que fazia sentido para mim, enquanto pessoa, não só como pesquisadora. Legal. Valeu, não falei demais também. Então, muito obrigada. Obrigado. Agradeço imensamente em nome do Centro Cultural Grajaú. E alguma mensagem, recado? Super, super importante esse espaço aí. Que bom que tem, que bom que continua produzindo. Valeu. Eu que agradeço. Então, boa noite para vocês e muito obrigada. Valeu, obrigado a todo mundo. Valeu, gente, para quem está acompanhando aí. Prometemos fazer melhores e cada vez melhores e mais nas próximas. Sim, com certeza. Gente. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.